Você já ouviu a explicação de que a vírgula é uma pausa breve no texto? E se eu te disser que isso é um tremendo erro na sua prova de concurso público? Eu sou o professor Alexandre Nel e hoje eu vou te ensinar a acertar a questão sobre vírgula no seu concurso público. Antes da primeira questão, aqui na descrição do vídeo, na primeira linha, eu deixei um link com o PDF das questões que nós vamos resolver em aula hoje. Então, se você quiser fazer comigo ou fazer antes e revisar, acessa aquele material ali, resolve as questões e vamos lá, vamos para a aula. O primeiro ponto que eu vou destacar para vocês é: vírgula não é pausa. O uso da vírgula no concurso público, ele não tem nada a ver com pausa. Se fosse uma pausa, como nós saberíamos se a pausa é longa, se ela é breve ou se ela é um meio termo, se seria uma vírgula, um ponto e vírgula, um ponto final? Não faz sentido. Então, vírgula não tem nada a ver com pausa. E o que é a vírgula, então? A vírgula é fenômeno sintático. Nós vamos usar a vírgula no concurso público, você na sua redação ou resolvendo as questões, nós vamos usar a vírgula de acordo com fenômenos da sintaxe. Então, essa é uma questão excelente, é uma questão em que a banca pode cobrar várias abordagens sintáticas, pedindo apenas o uso da vírgula, ou ponto e vírgula, ou substituição por travessões. O que importa para nós na aula de hoje é o uso da vírgula. Vamos lá! O primeiro caso aqui em tela é a vírgula em enumerações. Então, nós temos duas abordagens aqui. O primeiro exemplo, comprei maçã, pera, uva e melancia, significa que nós temos aqui um período simples. Eu tenho apenas uma oração, que tem o verbo comprei. Nessa oração, eu tenho vários objetos diretos. Quem compra, compra algo. Então, eu comprei maçã, pera, uva e melancia. Quando eu vou usar a vírgula aqui nesse caso? Qual que é a explicação dessa vírgula aqui? Ela está separando elementos de uma enumeração. Separando elementos de mesma função sintática. É para isso que a gente vai usar a vírgula aqui. Então, não tem nada a ver com pausa. Eu não preciso ler essa frase fazendo pausa. Eu posso dizer comprei maçã, pera, uva e melancia. Não tem problema. Essas vírgulas marcam um fenômeno da sintaxe, a mesma função sintática. Poderia ser sujeito. João, Pedro, Maria chegaram. João, vírgula, Pedro, vírgula, Maria e José chegaram. Então, eu tenho vários sujeitos. Eu vou separá-los com vírgula. E o segundo exemplo que nós temos aqui, cheguei, vi, venci. Nesse caso aqui, gente, nós temos várias orações. Eu tenho a oração com o verbo chegar, eu tenho a oração com o verbo ver e com o verbo vencer nessa frase famosa. Eles funcionam assim como se fossem intransitivos mesmo, né? Porque tem lá o contexto da citação. Então, cheguei é uma oração, vi é outra oração, venci é outra oração. A vírgula aqui, ela separa orações coordenadas. Orações coordenadas, olha aqui no elemento 2, assindéticas. E o que é isso? O que significa esse nome? Orações coordenadas assindéticas são aquelas que dispensam, que não precisam a conjunção. Então, a gente anota aqui, ó, as assindéticas são sem, aquelas orações sem conjunção, ou sem o nexo, como você preferir chamar. Eu não tenho uma conjunção, um elemento aqui entre uma oração e outra. Então, eu marco essas orações com vírgula. Uma outra maneira, só para destacar aqui, porque essa é uma questão que pode aparecer em prova, neste exemplo, neste segundo exemplo, eu poderia escrever de outra forma. Eu poderia fazer assim. Eu poderia tirar as vírgulas e eu poderia dizer, escrever cheguei, agora sem vírgula, e eu coloco a conjunção e vi, eu tiro a vírgula e coloco a conjunção e venci. Então, cheguei, e vi, e venci. Isso é possível. A conjunção e, que é uma conjunção aditiva, que vai somando ideias, somando orações, ela funciona assim, quando eu tenho o mesmo sujeito. Então, vamos olhar aqui um caso bacana, um caso de prova que eu trouxe para vocês, que é a vírgula
essa vírgulazinha aqui, separando então orações coordenadas. Por que elas são coordenadas? O que significa esse nome quando nós estudamos o período composto? Coordenadas significa que essas orações são independentes. Uma existe independentemente da outra. Elas podem existir sozinhas no mundo. Por exemplo, ó, as crianças brincavam no parque. Ponto final. Isso existe? Isso existe. E se eu dissesse a outra oração? Os pais conversavam à sombra. Também ela existe sozinha no mundo. O que aconteceu? Eu juntei essas duas orações em um período. Então, ele é um período composto, porque ele tem mais de uma oração, e ele é composto por coordenação, porque elas não dependem uma da outra, nesse caso aqui. Ou se fossem várias orações, uma das outras, elas não têm dependência. As orações que têm dependência, quando uma depende da outra, são as subordinadas. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre as subordinadas. Então, olha lá, gente. As crianças brincavam no parque. Agora eu vou juntar mais uma oração, então eu marquei com vírgula. Mas aconteceu aqui a conjunção e, a conjunção aditiva e. Por que agora eu estou usando a vírgula mais uma conjunção? Eu não poderia simplesmente usar apenas a conjunção, como no exemplo anterior, ou apenas a vírgula, como no exemplo anterior? Atenção, olha a questão da prova. Qual é o sujeito da primeira oração? Então, eu vou localizar o verbo brincavam e vou perguntar: quem brincava? Qual é o sujeito? As crianças. Tá aqui o meu sujeito. Qual é o sujeito da segunda oração? Então, eu vou localizar o verbo conversavam e eu vou perguntar: quem conversava? Qual é o sujeito? Os pais. O sujeito não é diferente, o sujeito é diferente. Então, quando eu tenho a conjunção e, a aditiva, com sujeitos diferentes, eu obrigatoriamente preciso marcar com vírgula. Vou apagar aqui para ficar bem claro para a gente observar. Ó, quando eu tenho sujeitos diferentes, então, sujeito da primeira oração, as crianças, sujeito da segunda oração, os pais. Eu tenho a conjunção e com sujeitos diferentes, eu obrigatoriamente preciso dessa vírgula. Ela não é facultativa. Certo, gente? Então, essa vírgula, ela surge com a conjunção e quando eu tenho sujeitos diferentes. Alexandre, eu poderia ter somente a vírgula sem a conjunção? Poderia, não tem problema. Eu eliminar aquela conjunção. As orações são coordenadas, uma não depende da outra. Agora, quando eu usar a conjunção e com sujeitos diferentes, eu preciso dessa vírgula. Então, tá aqui, ó, a vírgula antes do e. Normalmente não se usa, exceto, olha a exceção, quando os sujeitos das orações são diferentes. Então, a dica que eu deixo para vocês aqui é o sujeito igual sem a vírgula antes do e. Sujeito diferente com vírgula. Essa é uma questão de prova, uma questão legal, uma questão que exige o conhecimento específico desse tópico do aluno. O próximo caso, um caso muito interessante que acontece muito. Vocês usam muito nas redações e ele acontece muito em provas. Quando eu tenho termos deslocados ou isolados. Então, olha só, gente. Ontem choveu muito. Por que eu tenho essa vírgula aqui? Essa vírgula acontece porque ontem é um advérbio, não é? Na oração, o advérbio exerce a função de adjunto adverbial. Então, a explicação da vírgula aqui é a seguinte: quando o adjunto adverbial estiver deslocado, nós devemos assinalar com vírgula. E aí, alguém pode me perguntar: Alexandre, mas como assim deslocado? Ele tem um lugar? Sim, gente, ele tem um lugar. Na oração, o lugar do adjunto adverbial é aqui, ó. Quando eu tenho uma oração em ordem direta, que eu tenho sujeito, verbo, um complemento verbal. Por exemplo, se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu tenho um objeto indireto. Esse é o complemento verbal. Posso ter um verbo intransitivo e aí ele não pede complemento. Posso ter um verbo de ligação e ele pede predicativo do sujeito. Eu posso ter vários elementos aqui. A ordem direta é sujeito, verbo, o complemento, se for o caso. E aí,
a oração está na ordem certinha, sujeito, verbo, complemento. O adjunto adverbial deve ficar no final. Esse é o lugar dele, é o lugar de origem. O adjunto adverbial, a gente pode pegar e colocar ele em qualquer lugar. Ele aceita ser deslocado. Ele pode aparecer aqui, ó, no começo da oração. Ele pode aparecer entre sujeito e verbo e complemento. Ele vai aparecer em qualquer lugar. Se a gente tirar ele lá do final, onde é o lugar dele, a gente precisa marcar com vírgula. Então, olha o exemplo aqui. Ontem choveu muito. O adjunto adverbial aqui, o advérbio que expressa tempo, ele não está no comecinho da oração? Sim. Então, nós marcamos com a vírgula. Onde era o lugar dele? O lugar de origem? No final. Ele deveria estar aqui. Ou seja, a vírgula vai marcar o deslocamento do adjunto adverbial. Vou apagar aqui para poder dar um outro exemplo. Neste exemplo aqui, ontem de manhã cedo choveu. O que está acontecendo? Eu tenho um adjunto advérbio bem grande. Ontem de manhã cedo. Toda essa circunstância expressa um tempo. Ontem de manhã cedo. Olha a questão da banca. A banca pode me perguntar se essa vírgula aqui, ó, do primeiro exemplo, pode ser excluída sem prejuízo gramatical, sem incorrer em erro gramatical, e sem prejuízo de significado, sem alteração de significado. O que eu posso responder para vocês? Que sim. Essa vírgula do primeiro elemento, ela pode ser excluída. Então, eu posso ter a oração ali, ontem choveu muito sem vírgula. Isso está certo. Agora, no segundo exemplo, ontem de manhã cedo, ó, tudo isso expressando o tempo, vírgula, choveu. Desloquei o adjunto adverbial, a explicação que nós já vimos. E a banca vai perguntar, é possível eliminar essa vírgula aqui, a vírgula antes de choveu? Qual é a resposta? Não, não é possível. Por quê? Porque tem uma regra na gramática, uma regra que não é muito clara, que ela vai dizer assim, ó, que quando esse adjunto adverbial for curto, ele pode dispensar a vírgula. Eu posso apagar essa vírgula aqui. Agora, quando ele for longo, eu não posso. Aí tem um erro se a gente tirar a vírgula. E aí a pergunta que nunca vai querer calar é: quando que o adjunto adverbial é curto ou longo? Qual é a gramática que vai dizer isso? Que são 3 palavras, que são 4 palavras, ou que, né, alguma outra medida? Não existe essa medida. O que vai existir aqui é um bom senso e um receio do candidato aí, tá, gente? Deixa eu trazer uma experiência minha. Quando eu corrigi provas em um vestibular muito importante aqui do Rio Grande do Sul, e nós recebíamos, né, o treinamento, enfim, podíamos tirar as dúvidas, sempre surgia a questão, quando marcar um erro nessa vírgula aqui do adjunto adverbial deslocado, né? Se o aluno não colocar aquela vírgula ali, quando que vai ser um erro? Porque eu preciso considerar um adjunto adverbial longo. E a convenção, lá daquele contexto, daquela correção de provas, daquela banca, era 3 palavras. Mais de 3 palavras, nós considerávamos adjunto adverbial longo. Tá? Então, aqui eu tenho 4 palavras, ontem de manhã cedo. Essa vírgula ela é obrigatória. E se fosse ontem de manhã, aí já fica aquele meio termo. Dependendo do corretor, do avaliador, vai descontar ou não. É claro que a banca, numa questão objetiva, ela não vai correr o risco de ter uma questão anulada. Então, a gente sabe que quando a banca marcar um adjunto adverbial longo, ele vai ser um termo bem claro, né? Vai ser bem fácil de enxergar. E aí a gente não vai poder tirar a vírgula. Agora, quando ele for curto, a gente vai poder apagar a vírgula sem incorrer em erro. Então fica essa dica aí importante para nós. A próxima regra aqui é a regra do aposto explicativo. Olha lá, São Paulo, capital econômica do país, é enorme. Esse termo aqui, capital econômica do país, é um termo que explica outro termo da oração. O nome disso é um aposto explicativo. E a regra da vírgula? O aposto explicativo sempre vem marcado com vírgulas. Aqui ele está no meio da oração, então eu tenho vírgula antes e vírgula depois. Se ele estivesse no final, claro, somente a vírgula antes.
certo? Então ele tem que aparecer marcado com vírgula. Posso substituir a vírgula por parênteses e eu posso substituir a vírgula por travessões. Ele aceita tanto os parênteses quanto os travessões. Este é o aposto explicativo, aquele termo que explica um outro elemento da oração. O vocativo. O vocativo é o chamamento. Quando aparecer vocativo para vocês, lembrem-se de vocal, de voz. Então, na oração Maria, venha aqui, olha lá o meu vocativo, eu não estou falando com a Maria, então eu preciso obrigatoriamente marcar com vírgula. E se fosse o contrário, e se fosse venha aqui, Maria, aí eu vou colocar venha aqui, vírgula, Maria. E se fosse no meio da oração, por favor, Maria, venha aqui, entre vírgulas, sempre marcado com vírgulas. O vocativo, ele pede somente a vírgula. Eu não posso substituir por travessão, por ponto e vírgula, né, por 2 pontos, por o que quer que seja. Somente vírgula. Tem uma pergunta legal que a gente pode fazer nessa oração, gente. Maria vem aqui, que tem a ver com vocativo, mas tem a ver com sujeito. Nessa oração, Maria vem aqui, a banca vai me perguntar qual é o vocativo. Bom, eu estou falando com a Maria, então o vocativo é Maria. A banca pode perguntar, essa vírgula aqui, ela é obrigatória? Ela é obrigatória, eu preciso de vírgula. E a banca pode perguntar, qual é o sujeito? Eu tenho a oração, Maria vem aqui. Olha lá, eu tenho um verbo, não tenho gente. E nós sabemos que para descobrir o sujeito, eu pego o verbo e pergunto, quem ou o quê? Então, quem vem aqui? Maria. Tá, mas a Maria não era o vocativo? E agora é o sujeito? Atenção! A Maria é o vocativo, não é o sujeito. O sujeito aqui, gente, ele é desinencial. Tá? Então, Maria não é sujeito. Maria é uma função sintática que é vocativo. Claro que ele vai fazer referência a Maria, mas ele está na desinência. A Maria é o vocativo. Legal? Fica essa dica aí para vocês. Depois, gente, vírgula entre orações. Aqui a gente já está num caso mais comum, uma questão já um pouco mais complexa da prova. Quando eu tenho um período composto, mais de uma oração, não fui à festa. Eu tenho o verbo ir e eu tenho aqui, ó, arrepender-se, mas me arrependi. Então eu tenho 2 orações. Normalmente, a regra mais geral é que nós vamos marcar essa vírgula entre as orações. Nós vimos lá que o caso e, da conjunção e aditiva, se os sujeitos são iguais, a gente não precisa colocar vírgula. A vírgula vai se os sujeitos são diferentes. Mas aqui, de resto, nós vamos marcar com vírgula a separação dessas orações. Então, não fui à festa, mas me arrependi. Aqui eu tenho uma conjunção, né, marcando a oração adversativa. Porém, contudo, todavia, entretanto. E as orações subordinadas acontecem da seguinte forma. Ó. Se elas estiverem antepostas ou intercaladas à oração principal, nós vamos marcar com vírgula. Mas como assim? Gente, quando as orações são subordinadas, nós temos uma oração principal e uma que é subordinada, uma que depende. Na ordem direta, vocês lembram daquela ordem que eu falei? Na ordem direta, eu tenho sujeito, verbo, complemento, adjunto, adverbial. O que acontece? As orações adverbiais, elas vão aparecer aqui, ó. Então, essas orações, elas ocupam o lugar do advérbio. Então, quando eu substituir o adjunto adverbial por oração, como é o exemplo dessa embora aqui, ela deveria estar aqui no final, ó. Embora estivesse cansado. Tá ali? Então, a oração principal foi trabalhar e o adjunto adverbial, que expressa, né, no caso, uma oração concessiva, embora estivesse cansado. Agora, eu inverti, eu coloquei o adjunto adverbial agora na forma de oração lá para o começo, eu vou marcar com vírgula. Tá? Então, é bem comum essa oração adverbial, a oração subordinada adverbial, aparecer antecedendo a oração principal. Então, ela vai aparecer marcada com vírgula. Mas, gente, nós vamos gravar assim, ó. E se ela estiver na ordem direta, foi trabalhar, embora estivesse cansado. Essa vírgula sempre vai estar certa. Em alguns casos, nós vamos dispensar essa vírgula, né? Nós vamos apagar
e vai funcionar. Mas a regra vai nos dizer que aquela vírgula ali sempre pode ocorrer. Então eu vou anotar para vocês aqui, ó. Foi trabalhar, embora estivesse cansado. As conjunções subordinativas adverbiais, elas autorizam essa vírgula. Então, a gente sempre vai ter esse caso aqui para marcar com vírgula. Esse é o mais certo a fazer na hora da redação, na hora de responder a questão da prova. Então, quando a oração subordinada vem antes da principal ou no meio dela, isole-a com vírgula. E se ela aparecer posteriormente, esta conjunção me autoriza o uso da vírgula. Se a oração subordinada muda de lugar, não fica no fim, ela precisa de vírgula. Né? Se ela mudar, a gente sabe, é obrigatório. Isso é certo, isso é fácil de identificar. Agora, se ela estiver no final, a gente vai ver que a conjunção vai autorizar esse uso da vírgula. E por fim, vamos ver talvez o caso que mais apareça em prova. Um dos casos mais difíceis, mais cobrados, né, mais comuns, são as orações adjetivas. Nós temos duas orações subordinadas adjetivas. E elas funcionam praticamente da mesma forma. A diferença vai ser as vírgulas e o significado. Então, gente, nós temos aqui ó, a oração explicativa. É a oração subordinada adjetiva explicativa. O que acontece? Quando eu tenho esse exemplo, os alunos que estudaram passaram, e eu tenho essas vírgulas marcando essa oração, eu tenho o seguinte significado. Ela acrescenta uma informação extra sobre todo o antecedente. Os alunos que estudaram é uma informação sobre esses alunos, sobre todos os alunos. Né? Eu tenho os alunos, a informação, uma explicação. Eles estudaram, né? E eles passaram. Então, essa estrutura da oração adjetiva, quando ela é explicativa, ela vem com vírgulas e aí significa que ela está explicando. Este que aqui, nas orações adjetivas, é um pronome relativo. Isso é importante para nós, porque o pronome relativo, a partícula que, é muito cobrada. Então, é legal a gente saber que quando é uma oração adjetiva, ele é pronome relativo. Pronome relativo. Eu poderia substituir por o qual. No caso aqui, os quais, né? Os alunos, os quais estudaram, passaram. Então, quando eu tenho vírgulas, eu tenho uma explicação. Olha a diferença agora, gente. Quando eu não tenho vírgulas, aqui, ó, que estudaram, tem a mesma estrutura. É pronome relativo, é a oração adjetiva, porém agora ela é restritiva. Ela está me dizendo que os alunos, aqueles que passaram, foram somente aqueles que estudaram. Vocês percebem a diferença de significado? Aqui, os alunos que estudaram passaram é uma restrição. Por isso que a oração é restritiva. Eu estou restringindo os alunos, não foram todos. Agora não é uma explicação, é uma restrição. E como eu faço a diferença entre a restrição e a explicação com a vírgula? É muito comum as bancas cobrarem aqui a seguinte questão. Se eu retirar essas vírgulas aqui, eu mantenho a correção gramatical? Sim, porque as duas formas existem. Eu mantenho o significado? Não, eu altero o significado. Simplesmente, se eu retirar as vírgulas dessas orações adjetivas, eu faço uma restrição. Se eu acrescento as vírgulas, eu faço uma explicação, mas eu mantenho a correção gramatical. Então, essa é uma questão que cai muito nas provas, gente. E agora, nós vamos inclusive ver nos exercícios, nas questões que eu trouxe para resolvermos. Por fim, eu quero mostrar para vocês casos muito importantes de quando não usar a vírgula. Então, é importante a gente reconhecer que a vírgula ela marca fenômenos sintáticos. Mas se nós não temos alteração na sintaxe, nós não precisamos marcar vírgula. E assim, ó, gente, não se usa vírgula especialmente nesses três casos que eu vou mostrar para vocês. Entre sujeito e verbo. O aluno chegou cedo. Vocês estão vendo essa vírgula aqui, ó? O aluno chegou cedo? É um pecado na gramática separar o sujeito do verbo com vírgula. Mas, Alexandre, se eu quiser fazer uma pausa, o aluno chegou cedo. Gente, se eu quiser fazer a pausa, eu faço a pausa. Eu não uso a vírgula. Então, essa vírgula aqui ela é um erro bastante grande.
né? Quando a gente corrige redação, é uma vírgula que chama muito atenção, né? Já vai lá marcar um erro na pontuação. Eu não posso também separar com vírgula o verbo do seu complemento, né? O verbo transitivo direto, neste caso, de um objeto direto. Essa vírgula aqui, ó, ela é completamente errada. Ele comprou um carro. Ah, mas eu não fiz a pausa? É, mas a vírgula não marca a pausa. Ele comprou um carro ou ele comprou um carro, é a mesma coisa, não tem vírgula. Eu não posso usar a vírgula para separar o verbo do complemento dos objetos. E por fim, eu não vou usar a vírgula para separar um nome de um adjunto adnominal. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o substantivo casa. E aí eu quero dizer a casa grande. O adjunto adnominal é o adjetivo aqui neste caso, ó. Então, eu não posso separar esse adjetivo com vírgulas. Ele comprou uma casa grande na praia, tá? Porque aqui seria a mesma coisa eu separar este uma, que é um adjunto adnominal, um artigo, de casa. Também é um erro bastante grande, então nós não usamos vírgula para separar o nome, substantivo, dos seus adjuntos adnominais. Vamos para as questões? Questão 1. Questão da VUNESP, 2026. As vírgulas no trecho. Marcelo Wagner Moura, aparentemente um técnico de som que retorna à sua cidade natal durante o carnaval, acaba enredado em uma teia de vigilância. Foram empregadas pela mesma razão que as vírgulas do trecho. Eu não tenho um termo aqui da oração, que é o Marcelo, e eu não vou dar uma explicação sobre quem é o Marcelo, então isso daqui é um aposto explicativo. Agora, eu vou procurar um aposto explicativo. Eu sei que o aposto explicativo vem marcado por vírgula. Então, vamos lá, gente. Letra A. O agente secreto, longa do diretor e roteirista Kleber Mendonça Filho, é um desses. Aqui eu não tenho um elemento explicando outro? Sim. Aqui eu tenho um aposto explicativo. Tá lá, ó. Ele está marcado com vírgulas, então esse aqui é um aposto explicativo. É a mesma razão. Vamos marcar a letra A, mas vamos verificar as outras. Ou da denúncia óbvia. O diretor pernambucano prefere o som abafado das pessoas que rangem dos passados ecoando. Tá aqui, né? Essa é a vírgula que está em jogo aqui, ó, gente. O que essa vírgula está fazendo? Ela está marcando a enumeração. Elementos de mesma função sintática, né? O som abafado das portas que rangem, o som abafado dos passos ecoando, né? Então, eu tenho elementos de mesma função sintática. Letra C. Um Brasil de 77, transformando Recife em palco de um thriller político sobre medo, culpa e esquecimento. Aqui eu tenho uma vírgula antes do gerúndio, que é um caso bem legal para a gente guardar, que é uma oração reduzida de gerúndio, no sentido de consequência. Então, sempre que eu tiver esse gerúndio, no sentido de consequência, que é uma oração reduzida, ele vai pedir vírgula antes. E nessa vírgula aqui, a segunda da letra C, a banca está me pedindo, está me dando elementos de mesma função sintática, em palco de um thriller político sobre medo, culpa e esquecimento, né? Sobre. Aí eu tenho 3 elementos. Medo, culpa e o último lá, ó, gente, com a conjunção aditiva E. Letra D. Mas muitas vezes. Olha, muitas vezes é um adjunto adverbial, né? Que ele pode expressar aqui tempo, né? Quando, muitas vezes. Né? Ou de intensidade, dependendo do caso ali que nós quisermos. Este adjunto adverbial ele vem marcado com vírgulas porque está deslocado, né? Então, eu tenho um período mais longo aqui, eu desloquei o adjunto adverbial, vou marcar com vírgulas. Letra E. No fim, percebemos que o agente secreto é sobre o peso do que não se diz sobre o país. A primeira vírgula é um adjunto adverbial deslocado, lá, ó, quando, qual tempo, no fim. Ele está lá no início da oração, então eu marquei ele com vírgulas. E aqui é sobre o peso do que não se diz sobre o país. E aí eu tenho elementos de mesma função sintática, estruturas semelhantes aqui. É sobre e sobre.
Então, não são, nesses casos aqui, eu não tenho aposto explicativo. O aposto explicativo eu tenho lá na letra A. Questão 2. O secretário de Estado do Planejamento, Fabrício Oliveira, ressalta que os resultados refletem mais um marco no desenvolvimento social do Estado. Então, questão do Sebrasp, né? Vamos ver. No primeiro período do último parágrafo, está ali o primeiro período, a vírgula após o nome Fabrício Oliveira poderia ser eliminada, sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto. Não poderia, né, gente? Porque aqui eu tenho um aposto explicativo. Eu até poderia eliminar essa vírgula aqui. O secretário de Estado do Planejamento, Fabrício Oliveira. Mas ela deixaria de ser um aposto explicativo e passaria a ser um aposto restritivo, especificativo, né? Então eu teria uma alteração no significado. O aposto explicativo está lá, ele precisa dessas vírgulas aqui. Então, se eu eliminar as vírgulas, eu altero o significado. Então, nós vamos marcar errado aqui na questão do Sebrasp. Questão 3. A supressão da vírgula altera o sentido da frase. Aqui é a FCC cobrando essa questão, às vezes vai ser o Sebrasp. Essa é uma questão clássica. Quando a banca pergunta se eliminar a vírgula vai alterar o significado, eu já me preparo para a questão das orações adjetivas, explicativas ou restritivas. Porque ali eu sei que eu tenho vírgula, eu tenho explicação, eu tiro a vírgula, eu tenho restrição. Tá? Essa questão é clássica. Então vamos lá. Ao que tudo indica, meu colega estava preocupado com o desempenho dos atores. Aqui eu não posso eliminar, né? Porque ao que tudo indica, eu tenho uma oração que me dá a ideia de tempo aqui. Então, eu não posso eliminar essa vírgula aqui. Mesmo que se queira, não é fácil cultivar a plena sinceridade. Mesmo que se queira, apesar de se querer, eu também tenho uma oração aqui, ó, que eu não posso eliminar essa vírgula. É uma oração adverbial deslocada. Evidentemente, a recomendação do amigo não exclui as outras profissões. Aqui, se eu eliminar essa vírgula, eu posso eliminar? Eu posso. Se eu eliminar, evidentemente, eu mantenho a correção, mas eu não vou alterar o significado, porque ele é somente um advérbio deslocado. Então, olha lá, letra D. O colega cuidava do artista brasileiro que... Olha o meu pronome relativo aqui, gente. Não leva a sério suas escolhas. Esse que retoma o artista brasileiro. E ele vem com vírgulas, gente. Então, significa que aqui eu tenho uma explicação. É justamente a oração subordinada à adjetiva explicativa. Aqui eu tenho uma explicativa. E agora, se eu eliminar a vírgula antes da oração adjetiva, eu faço uma restrição. Eu mudo o significado. O colega cuidava do artista brasileiro, agora eu vou restringir só daquele que não leva a sério suas escolhas. Tá? Então, claro, nós vamos marcar a letra D. Aqui eu posso eliminar a vírgula que eu altero o significado. Próxima questão, questão 4. A frase abaixo em que o emprego da vírgula está justificado corretamente. Olha a FGV. Então vamos lá. Letra A. A natureza tem um macaco, enquanto a igreja... Olha, vamos ver esse caso aqui, ó, o diabo. Eu posso usar a vírgula para marcar a supressão de um verbo. Esse é um caso de uso da vírgula. Olha ali, vou anotar para vocês. É a supressão do verbo. O que acontece? Quando essa vírgula aparece ali, eu tenho implícito aqui, tem. A natureza tem um macaco, enquanto a igreja tem o diabo. A vírgula faz essa função. O que a banca me disse? É a elipse, exatamente, ó, é a supressão do verbo ter. Vamos marcar a letra A, já é essa a resposta. Mas, né, vamos tirar as dúvidas, vamos ver o resto aqui. Quando nada é certo, tudo é possível. A banca está me dizendo que eu separo orações coordenadas. Quando é uma conjunção subordinativa. Ela faz uma oração subordinada adverbial temporal, de tempo. Né? Então, ó, esta é a oração principal, tudo é possível, e aí eu tenho lá no final um adjunto adverbial. E o adjunto adverbial, ele vem expresso em forma agora de uma oração, e ele está deslocado. Aqui do final, ó, ele foi lá para o começo. Então, eu marquei o deslocamento da oração adverbial e não a separação de orações coordenadas.
A letra B não é boa. A letra C, enquanto odiamos as coisas, a vida passa. Gente, a letra C funciona igualzinho, da mesma forma que a letra B. Porém, agora, quando, que é a conjunção na letra B, foi substituída por enquanto. É uma oração subordinada adverbial temporal. E ela está deslocada, então eu vou marcar com vírgula. Tá? A banca disse que eu usei a vírgula para evitar ambiguidade. Não é esse caso. No fim, tudo é uma piada. O que essa vírgula faz? Ela marca o deslocamento do adjunto adverbial. E a banca me disse que é a antecipação de uma oração subordinada. Não, gente. Olha, atenção. Eu não tenho verbo aqui, ó, no fim. Então, se eu não tenho verbo, não é oração. É só um adjunto adverbial. Olha que legal se nós fizermos a comparação da letra D com a letra C e até a letra B. Na letra C, eu tenho um adjunto adverbial, ele está em forma de oração porque eu tenho o verbo, ó, odiamos. E na letra B, nada é certo, tem o verbo ser aqui. Na letra D, gente, é simplesmente um advérbio, uma locução adverbial, no fim. Eu não tenho verbo ali, então eu não tenho uma oração deslocada. Eu tenho somente um adjunto adverbial. Letra E. Se o lobo compreendesse os cordeiros, morreria de fome. A banca está me dizendo que eu usei vírgula para separar palavras numa enumeração, o que não é verdade. Essa vírgula, ela funciona igualzinho à letra B e à letra C. É uma oração subordinada adverbial, porém agora, gente, ela é condicional. Esse C expressa uma condição, então a oração é condicional, mas ela está no mesmo grupo das temporais. Se eu desloquei ela para antes da oração principal, que é morreria de fome, no caso aqui o lobo, eu desloquei ela, então eu vou marcar com vírgula. Essa vírgula marca o deslocamento de uma oração subordinada adverbial. Legal, questão fácil da FGV, né? Agora ficou fácil para nós. Próxima questão, Sebrasp. Também as comparações mais detalhadas que evoluem para parábolas ou alegorias são apenas a referência de alguma relação à sua apresentação mais simples. Gente, a banca vai me perguntar, a eliminação das vírgulas alteraria os sentidos originais do texto? Aí eu vou perguntar para vocês, esse que? Ele não é um pronome relativo? Ele não substitui as comparações mais detalhadas? Sim. Quando eu tenho um pronome relativo, significa que essa oração que vem aqui é uma oração adjetiva. Então, vamos botar aqui. Ela é uma oração adjetiva. As orações adjetivas, gente, elas podem aparecer com ou sem vírgulas. A oração que aparece com vírgula é explicativa. E a oração que aparece sem vírgula é restritiva. Aí a banca perguntou, se eu eliminar as vírgulas, eu altero o sentido do texto? Eu altero. Eu deixo de fazer uma explicação e eu faço uma restrição. Então, eu altero. Essa afirmativa da banca aqui é verdadeira. Eu passo de uma oração adjetiva explicativa para uma restritiva. Legal, né? Tá aí o gabarito. Gente, se esse vídeo ajudou, se vocês gostaram, já se inscreve no canal que me ajuda bastante na sequência deste trabalho, curte o vídeo e nós nos vemos por aí. Um grande abraço e até a próxima!